neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito para vocês que Deus tem falado como Ele nunca falou. E Ele tem levantado os seus intercessores, os seus homens e mulheres de oração, pelas madrugadas. Eu tenho podido conversar com alguns pastores, pastoras e também com pessoas da nossa comunidade de fora, dizendo que Deus tem acordado elas pela madrugada, que Deus as tem chamado para um tempo de oração e que apesar de ser um tempo de angústia, também tem sido um tempo de conversão. E conversão, queridos, é rever o caminho ou mudar de direção. E na madrugada de sexta para sábado, de anteontem para ontem, o Senhor me acordou por volta de umas 3 da manhã e disse: Laura, escreva uma frase. E eu estava ali deitada e interessante, queridos, porque a gente tem preguiça. Mas eu voltei a dormir e o Espírito Santo me incomodou novamente e disse: Laura, levante-se, escreva uma frase. E eu peguei então o meu celular e digitei. E eu quero ler essa frase para vocês. Essa frase diz assim: desligue-se de quem você pensa que é. Se achegue àquele que sabe quem você é e beba da fonte do grande eu sou. E em seguida, o Espírito diz para mim: leia sobre Zaqueu. Então eu anotei ali, voltei a dormir e logo pela manhã, cheia ali daquele impulso do Espírito Santo, eu fui ler o texto de Zaqueu. E é o texto que nós vamos ler então nessa noite e vamos meditar um pouquinho sobre ele. Leia comigo, Zaqueu, texto de Lucas 19, de 1 a 10. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, e eu espero que só a leitura dessa palavra já tenha alcançado o seu coração. Mas eu quero explanar um pouquinho esse texto e trazer alguns princípios espirituais para nós nesta noite. Jesus estava entrando em Jericó, mas antes dele entrar em Jericó, logo quando ele se aproxima em Jericó, no capítulo 18, dos versos de 35 a 43, nós temos mais um milagre, mais um ato de milagre da parte de Jesus. Ele se aproxima de Jericó e ele vê um cego que está sentado à beira do caminho. A última pregação que eu fiz aqui, trouxe para vocês, eu falei a respeito de um cego que Jesus viu. E novamente, queridos, nós temos aqui a presença de um cego, que o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versos 46 a 52, nos traz o nome desse cego. O nome desse cego é Bartimeu. Bartimeu. Bartimeu, então, está ali, assentado à beira do caminho, e ele ouve aquele tropel de multidão, ou seja, uma grande multidão passando. E ele torna curioso, ele fala: o que está acontecendo? E as pessoas dizem: olha, Jesus está passando. E ele começa então a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que algumas pessoas o repreendem, mas ele insiste em gritar. E enquanto ele está gritando, Jesus percebe, ou seja, novamente Jesus para. E Jesus então direciona o seu olhar sobre este cego e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Novamente aqui eu quero evocar, queridos, o olhar de Jesus sobre aquele cego.
Ou seja, por onde Jesus passa, ele está atento. E novamente eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está atento à sua vida. Ele está de olho em você. Nessa noite ele está aí passando na sua casa e ele está olhando para você. E ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Aquele homem volta a enxergar imediatamente e ele glorifica a Deus. E Jesus continua então a sua caminhada. E você pode imaginar que junto com Jesus uma multidão ainda maior passa a segui-lo, porque os milagres estavam sendo realizados. E quando então ele está atravessando a cidade de Jericó, e eu quero então trazer para vocês um pouquinho a respeito da cidade de Jericó. Jericó não é uma cidade desconhecida de nós. Quando nós nos lembramos da caminhada do povo de Israel no deserto, nós nos lembramos que uma das primeiras cidades que tiveram que ser conquistadas pelo povo de Israel foi Jericó. Inclusive, enquanto criança, nós cantamos muito na igreja, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então, Jericó, queridos, era uma cidade fortificada. Durante um período foi uma cidade que passou por questões financeiras graves. Mas nesse momento em que Jesus está entrando em Jericó, ela já havia sido restaurada por Herodes o Grande, que construiu, né, uma nova cidade. E Jericó, então, estava passando por um período de prosperidade. E nós podemos ver isso pela própria figura de Zaqueu. Zaqueu era um chefe de publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de imposto. Ele era um homem rico, a palavra diz isso, e além dele ser rico, ele tinha muitos subalternos. Ele gerenciava, ele coordenava provavelmente um distrito e muitos outros publicanos ali, então, deviam-lhe a ele honra e também satisfação. O que eu quero dizer, queridos, é que nós temos às vezes uma tendência de achar que o olhar de Jesus está só sobre o pobre, sobre o limitado. Mas nesse momento percebam que o olhar de Jesus também está sobre aquele homem que era abastado e rico. Era um homem também curioso, porque quando ele ouve dizer que Jesus havia de passar, ele dá um jeito de se juntar àquela multidão que estava ali para acolher Jesus, porque ele quer ver Jesus. O primeiro princípio espiritual aqui, queridos, é que Jesus tem maior prazer em ver aquele que quer ver ele também. Jesus procura por essas pessoas. Eu me lembro aqui da mulher samaritana, que estava no poço, mas ela tinha uma sede, ela era uma adoradora. Jesus para tudo o que ele tem feito e vai em direção àquela mulher. Jesus então passa por Jericó. Ele havia olhado a princípio para uma pessoa marginalizada e agora ele olha para um outro tipo de marginalização. Porque se você for ver quem era Zaqueu, Zaqueu era um judeu. E como judeu, ele era visto como um traidor do seu povo, porque ele havia se unido ao Império Romano para se tornar cobrador de impostos e oprimir então o seu próprio povo. Então Zaqueu era tido como um pecador e ele também era desprezado pelos judeus, pelos seus compatriotas. Mas havia algo no coração de Zaqueu. Ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha bens, mas parece que algo faltava para Zaqueu. E ele então procurava ver quem era Jesus. Mas Zaqueu a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele era pequeno. Então ele sobe no que a gente chama de sicômoro ou figueira brava. E é interessante a gente estudar um pouco sobre esta árvore, porque ela tem 10 metros de altura, porém o seu tronco é baixo e os seus galhos são extensos e fortes o suficiente para suportar um homem. Então, Zaqueu sobe numa figueira e ele está então ali disposto, inclusive a passar por esse ridículo. Como pode um homem como ele, rico como ele, uma pessoa como ele, subir numa figueira? Ele sobe numa figueira porque o desejo dele de ver quem Jesus era maior do que tudo que ele já havia conquistado até aquele momento. Eu quero destacar para vocês uma coisa muito importante também a respeito do nome de Zaqueu. O nome Zaqueu no hebraico e também no grego significa puro.
significa justo, significa aquele que é inocente, aquele que tem pureza. Interessante porque o olhar dos judeus sobre Zaqueu não era esse. E talvez o olhar de Zaqueu sobre si mesmo também não fosse esse. Mas perceba que não é Zaqueu que chama Jesus, é Jesus que chama Zaqueu. É Jesus quem vê Zaqueu. Assim como Jesus vê o cego Bartimeu, Jesus também olha para aquela árvore, para aquele sicômoro, para aquela figueira brava e ele enxerga Zaqueu. Ele enxerga aquele homem justo, aquele homem puro, cujos olhos cegos de Zaqueu não podiam enxergar. E aqui, queridos, eu quero fazer um link com a frase que Deus me deu na madrugada. A frase que Deus me deu diz assim: desligue-se de quem você pensa que é. Muitas vezes, nós achamos que somos aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Talvez Zaqueu já tinha se esquecido da sua pureza, da sua justiça e se corrompeu com o sistema no qual ele concordou em fazer parte. Mas quando Jesus olha para Zaqueu naquela árvore, Jesus está olhando com os olhos daquele que sabe quem Zaqueu é. A frase que Deus me deu naquela noite diz: desligue-se de quem você pensa que é. Se achegue àquele que sabe quem você é e beba da fonte do grande eu sou. Tem uma coisa curiosa aqui, queridos, porque é Jesus que diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Queridos, que coisa linda quando Jesus ministrou no meu coração e disse: Laura, eu tenho prazer de habitar na sua vida. Porque hoje, queridos, a casa, a morada do Pai, do Filho e do Espírito é a minha e é a sua vida. João 14, João 15, João 16, Jesus diz, preocupado com os seus discípulos: eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará convosco para sempre. Queridos, quando Zaqueu é convidado a descer daquela árvore, Jesus está dizendo para Zaqueu: Zaqueu, a partir de agora eu vou fazer morada na sua vida e eu vou fazer com que você enxergue como eu enxergo você. Isso quer dizer, queridos, que quanto mais nós contemplamos a face de Deus, quanto mais nós contemplamos a Jesus, mais nós sabemos quem nós somos. Zaqueu desce apressadamente, o texto diz que ele desce apressadamente e recebe Jesus com alegria, com alegria. Queridos, essa é uma noite onde Jesus quer entrar aí na sua casa e Ele espera ser recebido com alegria. Que privilégio nós temos de receber Jesus nesta casa, na nossa família. E quando Zaqueu recebe, queridos, muitos murmuraram, muitos disseram: ele come com pecadores. Mas a questão, queridos, é que talvez para os olhos das pessoas aquele homem fosse um pecador, mas para os olhos de Jesus, Zaqueu era um homem puro, justo e íntegro, que precisava de um encontro que lhe revelasse isso. Sabe, queridos, Jesus tem procurado se encontrar com os seus filhos e as suas filhas nesse tempo de pandemia. Ele tem despertado homens e mulheres pelas madrugadas, convidado para um tempo de oração, para que Ele possa se mostrar um Deus bom e presente, mas também porque Ele deseja que os seus filhos saibam quem eles são. E quando nós sabemos quem nós somos em Jesus, nós brilhamos a luz de Deus para que os homens vejam, para que a glória do Senhor se manifeste e para que a salvação ela se espalhe pela face da terra. Zaqueu, queridos, naquele momento em que ele recebe Jesus na sua casa, com alegria, e Jesus passa a comer com ele, a presença de Deus era tão gloriosa, eu imagino que o amor, a comunhão e a alegria que Jesus transbordava era tão constrangedora.
que Zaqueu levanta-se, não foi preciso sequer uma palavra de Jesus de exortação. Zaqueu levanta-se e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Perceba, queridos, que quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu tenho Ele próximo de mim, mais essa presença de Jesus joga para fora aquilo que é enganoso, aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso na minha vida, a fim de que eu seja limpo, purificado e viva em liberdade. Viva livremente, viva aquilo que Deus estabeleceu para que eu possa viver. Zaqueu, então, queridos, ele vive um momento de cura, de perdão e de salvação. Quando ele diz que ele resolve dar, ele está reconhecendo que Jesus é o bem mais precioso. Quando ele diz que ele tem disposição em restituir, ele entende que o tesouro perfeito está sentado na mesa com ele e que nada é mais importante e mais suficiente do que Jesus. Sabe, queridos, eu tenho vivido um tempo onde Jesus tem dito para mim: Laura, eu sou suficiente. Eu sou suficiente na sua angústia. Eu sou suficiente na sua preocupação. Eu sou suficiente porque eu sou o pão da vida. Eu sou suficiente porque eu posso sim abrir caminhos no deserto. Eu posso abrir portas onde não há. Sim, queridos, existem muitos dos nossos irmãos e irmãs que tiveram os seus salários reduzidos, que estão passando tempos de apuros. Mas por outro lado, queridos, nós temos visto pessoas arranjando emprego nesse tempo de pandemia. Temos visto a solidariedade crescer, os nossos corações se compungirem em direção ao próximo. É um tempo de manifestação do amor de Deus sobre a igreja e através da igreja. É um tempo da igreja se perguntar, no lugar de Jesus, o que eu faria? Ou o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Sabe o que Jesus faria? Ele amaria até o fim. Assim como ele amou o cego Bartimeu. E ele também amou Zaqueu até o fim. E esse amor constrangeu a Zaqueu a se converter. E aí nós chegamos, queridos, no ponto final dessa história, quando Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Perceba que Jesus diz para Zaqueu quem ele é. Deus diz para Zaqueu: Zaqueu, você não é... Ok. Gente, nós tivemos aqui uma queda na nossa rede, né? E com isso nós perdemos aqui toda a nossa comunicação, configuração. Mas nós já estamos de volta e segura o seu coração aí, porque eu não me perdi, o Espírito Santo não se perdeu, ele está presente aqui, presente aí, e há uma obra da parte dele para fazer na sua vida nessa noite, e eu creio que ele já está operando. Eu volto aqui dizendo, queridos, que o olhar de Jesus sobre Zaqueu acertou o olhar de Zaqueu sobre ele mesmo e também acertou e modificou o seu coração. Quanto mais nós contemplamos a Jesus, mais sabemos quem nós somos. A minha identidade, a sua identidade está escondida em Jesus. Grave essa frase: eu sou o que Jesus diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que Jesus diz que eu sou. Jesus diz para Zaqueu que ele era filho de Abraão, herdeiro da promessa, herdeiro da aliança, judeu verdadeiro, andou nos passos de fé de Abraão. Ainda que rejeitado por o que ele fazia, Jesus sabia quem Zaqueu era e Jesus não o rejeitou. Não é o que fazemos que nos define, mas quem Jesus diz que nós somos é o que nos define. Mas o que nós fazemos traz consequências para as nossas vidas. Então há aqui, queridos, um convite da parte do Espírito e que nós abandonemos práticas que degeneram a nossa identidade. Práticas que cegam o nosso olhar sobre a nossa verdadeira identidade. É um tempo de conversão, queridos. Esse tempo de pandemia é um tempo de visitação. Tem sido um tempo de angústia, de agonia. Recentemente estava orando, dizendo: Senhor, a angústia é uma coisa que está presente. Deus me levou para Daniel no capítulo 12, dizendo que tempos de angústias tais
nós viveríamos. Mas, queridos, a angústia, ela pode produzir, se colocada no lugar correto, algo muito bom. Porque nós vamos então começar a olhar para dentro de nós e dizer quais são as coisas que nós precisamos jogar fora. O que nós precisamos abandonar. É um tempo de purificação. É um tempo, queridos, de santificação. Um tempo de visitação. Se você pedir, e se você quiser, e se você desejar, Deus vai te visitar, não só agora, mas Ele vai passar a te visitar dia após dia, noite após noite, incomodando o seu coração, trazendo a revelação de quem você é, compartilhando do olhar dele sobre você e para com você. Enxergar Jesus ressignifica o nosso olhar sobre nós mesmos e modifica as nossas ações. De traidor, Zaqueu passou a ser um homem de fé. Queridos, glória a Deus por essa palavra poderosa. Glória a Deus por um Deus tão amoroso que tem falado como nunca, que nos deixou essa palavra viva. E aquele que bebe desta palavra é revigorado, a mente é transformada. E quando essa presença e essa paz de Deus, ela nos enche, nós não temos mais medo. Nós não precisamos mais temer o dia de amanhã, porque nós sabemos que Ele está conosco. Eu queria convidar você depois a entrar aí no YouTube e ouvir uma música da minha xará, Laura Sogueles, que diz: teus pensamentos me definem, és a minha realidade. Jesus não é o nosso futuro. Jesus não é apenas a nossa salvação para além. Jesus é o nosso presente. Ele define quem nós somos e caminha conosco essa jornada de vida. Volto a dizer, Jesus não nos chamou para fazer nada para Ele. Jesus nos chamou para estar com Ele, andar com Ele e viver com Ele. Eu gostaria de orar. Nós vamos ter os motivos de oração, mas eu gostaria de orar, porque o Espírito Santo tem aqui falado comigo. Que Ele possa entrar na sua casa, que Ele possa invadir o seu coração, que você mesmo nesse tempo difícil saiba que Ele está com você, que Ele está com você. Oh Senhor, como é preciosa a Tua palavra, como é preciosa a Tua visitação, como eu amo a Tua presença, como eu amo o Teu falar, como eu amo, Deus amado, o Teu pensar. A Tua palavra diz que os Teus pensamentos são mais altos e maiores do que os nossos pensamentos. A Tua palavra também diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Eu peço, Pai querido, que o Senhor visite agora cada vida que está aqui conectada conosco. Visite a mente e que o olhar do Senhor seja posto sobre os olhos destes Teus filhos e Tuas filhas. Seja ressignificado, que haja, Senhor Deus, reconciliação, salvação e mudança de vida, em nome de Jesus, nos lares, nas casas e nas vidas daqueles que estão conosco aqui nessa noite. Estende, Deus amado, essa salvação a todas as nações, porque o Senhor veio para este mundo para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa é a Tua palavra, é a verdade, e nós queremos viver por ela, por meio dela e através dela. Eu te amo, Jesus. Obrigada por não nos deixar. Obrigada por nos visitar. E obrigada por nos amar. E obrigada por nos enxergar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Que você seja alcançado por esse amor. Que o seu coração seja encorajado nessa noite. Temos um longo caminho pela frente. Não sabemos se vamos passar por um período de lockdown, mas uma coisa nós sabemos, que Jesus está conosco e Ele se assenta à nossa mesa e que podemos nos alimentar da sua presença todos os dias. Eu vou pegar meu celular aqui, peço um tempinho de você.